Olá para você que está nos acompanhando, estamos chegando com um dia de Cruzeiro, um pouco mais cedo é verdade, um pouquinho diferente. Hoje apenas eu no estúdio aqui para trazer todas as informações do Cruzeiro. O Miguelito ele já está no Mineirão, né? A mando de uma programação diferente, né? Vamos trazer então, portanto, o jogo do Cruzeiro e Boca Juniors. Hoje vamos falar muito sobre isso. Vamos falar dos melhores momentos que foi no primeiro jogo, no jogo de ida, lá na Bombonera. Vamos falar também dos números do Seabra, por que não, né, nessa temporada, como é que tem andado. E isso tudo você vai acompanhar agora no Dia de Cruzeiro. Muito boa noite, uma excelente quinta para você que nos acompanha no Dia de Cruzeiro de hoje, um dia especial, cheio de emoções, onde que teremos logo mais Cruzeiro e Boca Juniors para todo mundo nos acompanhar. Hoje vamos falar de diversos assuntos aqui. O Miguelito não está presente, mas já deixou seu recadinho aqui com a gente. Para você que está acompanhando a TV Banqueta, muito obrigado. Segue ela em todas as redes sociais. Para você no canal 6 da Claro Net TV, muito obrigado também por comparecer, por sempre estar aqui conosco nesse dia tão especial que é o Dia de Cruzeiro. E para dar início, vamos então colocar na telinha para vocês o que foi o primeiro jogo, né? Ou um pouco do primeiro jogo, os melhores momentos na tela para vocês, os melhores momentos aí da primeira partida na Bombonera. Cruzeiro com a derrota por 1-0, gol de Cavani no segundo tempo, né, na etapa complementar. Um jogo em que as duas equipes se respeitaram muito, aquele clima, ambiente de La Bombonera não estava tão assim, tão afim, até porque o Cruzeiro estava sendo dito, né, como o melhor, né? A estrela do jogo, a pressão toda estava para cima do Cruzeiro, até porque o Boca Juniors não estava fazendo uma boa campanha. O Boca Juniors não está, né, na verdade, fazendo uma boa campanha. Referente a isso, tem o campeonato argentino, né, que a Confederação Argentina simplesmente tirou o rebaixamento da temporada desse ano, deixou aí, então, portanto, com a temporada do ano que vem, 30 jogadores, e aí, 30 times, na verdade, desculpa, e aí, portanto, o Boca Juniors não pode ser rebaixado esse ano, né? Pra gente ver como que o Boca Juniors manda no calendário na competição argentina mesmo, não tem como. Um time em péssimas condições, com grandes chances de ser rebaixado nessa temporada, fazendo atuações pífias, né? Um exemplo foi esse jogo do Cruzeiro e Boca Juniors, né? Por exemplo, que o Boca Juniors pouco chegou, e nas vezes que chegou não foi tão efetiva, a não ser, obviamente, o lance que o Cavani saiu na cara do Cássio, e aí, pela categoria do Cavani, não dá para desmerecer, jogador de Copa do Mundo, jogador de Liga Europa, não dá para desmerecer, foi lá, fez o gol, fazendo, então, portanto, 1-0 para a equipe do Boca Juniors. O jogo de volta vai trazer várias emoções, a gente vai falar sobre isso aqui, porém, o favorito ainda segue sendo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi muito favorito aí no primeiro jogo, segue sendo favorito nesse segundo jogo, principalmente que vai estar jogando em casa, no Mineirão. A gente vai trazer aí a história de Matheus Pereira, né, falando um pouquinho mais desse clima. Infelizmente, o Cruzeiro saiu derrotado do jogo, do primeiro jogo. A Conmebol faz um processo gigante para que os clubes argentinos, principalmente, né, de tradições, o Boca e o River, não dá para dar uma diferença tão grande, mas que eles sim sejam protagonistas. E no jogo, nesse primeiro jogo, quem acabou sendo protagonista merecidamente foi o Cruzeiro com todo o seu esquiço, né? O Cruzeiro, ele impôs o seu ritmo, já é normal, né? O próprio Alexandre Matos já deu declarações falando que essas oscilações vão acontecer, que é normal acontecer essas oscilações, até porque o Cruzeiro e o Boca Juniors vivem momentos diferentes, só que o Cruzeiro, o público tem que entender que o Cruzeiro ele está se reconstruindo, ainda o projeto, a gente sabe, né, que está sendo abrilhantado os nossos olhos, mas que o projeto é para a temporada de 2025, essa é a verdade. O Boca Juniors teve uma bola na trave muito perigosa nesse jogo, Cássio novamente fazendo ótimas atuações, e com isso o Cruzeiro
numa falha, na única falha que teve, na verdade, durante todo o jogo, em quesito de marcação, o Cruzeiro tomou o gol, e uma coisa que não pode acontecer para esse jogo da volta, para o jogo de logo mais. O Cruzeiro ele tem a sua categoria de jogar, jogadores de excelências, tipo Matheus Henrique, o próprio Matheus Pereira, o Wallace, que certamente será titular para esse jogo de logo mais, entre outros, Lautaro Dias também, jogadores que foram poupados aí durante a semana no jogo contra o Vitória do Brasileiro para estar 100% no jogo de agora contra o Boca Juniors. Tudo isso foi visto de uma maneira boa e ruim, né? Sempre tem aquele lado do torcedor que critica tudo, né? Todas as histórias, todas as informações que o Cruzeiro passa, critica, e que não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Até porque a gente sabe que em todos os times, né? Essas oscilações acontecem. O Cruzeiro está vindo de grandes jogos, sem uma temporada muito boa, sem jogadores, né, excelentes, só tinha ali Matheus Pereira, o Cruzeiro era dependente de Matheus Pereira, e aí o Cruzeiro agora tem em vista jogadores, né, como Matheus Henrique para auxiliar, o Lautaro Dias lá na frente, o Barreal que está fazendo uma ótima campanha, né, vem sendo titular em alguns jogos e vem demonstrando o bom futebol que tem, o Wallace que certamente chegou para ser titular, o Romero que a gente sabe que ele vai brigar muito ali na titularidade, porque ele e o Wallace acabam fazendo o mesmo papel, mas certamente vai sim ter as grandes esperanças, né, de ser titular ao lado do Wallace hoje, nessa noite. E aí a expectativa é que o Cruzeiro saia com a vitória do Mineirão, saia classificada do Mineirão, obviamente com o apoio da torcida, mas para isso a gente tem que entender os números. Temos que entender os números do Seabra, por exemplo, a gente tem que entender os números dos jogadores dentro de campo, até onde os jogadores têm esse limite, até onde eles estão sendo barrados, por que está acontecendo essas oscilações. Tudo isso depende muito, mas muito mesmo, do setor técnico do Cruzeiro, né? O pessoal ali para auxiliar, para mostrar para o Seabra por que o Seabra está escalando certos jogadores que não está funcionando, tipo o Caio Jorge, não está jogando na sua posição, é verdade, 22 anos, vem sem jogar, né? Teve fratura, ele que machucou e teve uma fratura muito feia, voltando agora, não está na sua posição, é verdade, mas tenho certeza que quando ele entrar para jogar na sua posição, ele vai brilhar, ele vai marcar gols. Eu sei que essa indignação do torcedor com o próprio Caio Jorge tem que ser compreensiva. O Seabra também tem que compreender isso, né? A gente já vem falando aqui várias e várias vezes que o Seabra tem que entender que o Caio Jorge, o momento do Caio Jorge não é um momento de excelência, não é um momento em que ele tem que ser titular da equipe, principalmente quando a gente vê que o Dineno entrando no segundo tempo de uma competição em que já estava dando como derrotada, acaba fazendo dois gols, deixando o Cruzeiro empatar com o Vitória, um Cruzeiro que estava mesclado. Tudo isso tem que ser entendido, então certamente cabe ao Seabra entender, fazer essa logística, né, e entender mesmo como é que funciona o futebol, como é que está os seus jogadores. E com isso, a gente sai desses melhores momentos de Cruzeiro e Boca Júnior e já joga na telinha para vocês, então, os números do Seabra, né, para a gente entender aqui até o momento como é que está sendo a sua campanha no Cruzeiro, né? A gente trouxe as informações dos cruzeirenses arrogantes, né? Um pessoal que faz um belo trabalho. Os números Seabra no comando técnico, né? Até aqui são 28 jogos, né? Lembrando que é nessa temporada. Ele assumiu a temporada, ele assumiu no meio, no final aí do Campeonato Mineiro, no início da temporada, final do Campeonato Mineiro, para início das competições Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Até então são 28 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. O Cruzeiro que fez 37 gols e sofreu 25. Tem a melhor defesa do campeonato, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro até o momento. O Cruzeiro se encontra na 7ª colocação. Tudo isso tem que ser avaliado porque o Fernando Seabra está fazendo um ótimo trabalho. É verdade, escalou muito mal nas últimas rodadas, escalou, poderia ter mexido mais, principalmente
no último jogo contra o Vitória, já que era time reserva, não cabia o porquê colocar outros titulares, mas aí colocou, acabou dando certo, o Cruzeiro ainda saiu empatado. Treinador tem a consciência, obviamente ele sabe o elenco que tem, sabe tudo o que tem em suas mãos e com isso vem fazendo um ótimo trabalho, né? 7 derrotas até o momento, são derrotas cabíveis de inteligência, tipo, por exemplo, aquele jogo contra o Fortaleza, não dá para criticar o campo, né? Porque o campo foi ruim para os dois, tanto para o Cruzeiro quanto para o Fortaleza, mas aquele jogo é um jogo que a gente realmente tem que se esquecer. Uma outra derrota que ocorreu, por exemplo, foi contra o Palmeiras, a gente já sabia que seria um jogo complicado, o Palmeiras com um time perfeito, o Cruzeiro ainda nem tanto, montando o seu elenco ainda, e aí o Cruzeiro deixou escapar também derrotas contra o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, coisas que poderiam ser melhores, mas talvez faltou medo do Seabra em mexer em certas posições, principalmente dependendo da vitória, né? Dependendo que o clube fosse para cima do adversário, o Seabra simplesmente hesitou. Faltou essa coragem, dá para ver que ele tem muito medo, é verdade, ele tem medo de mexer, medo de acabar acontecendo essas coisas de errar, e com medo a gente sabe que a gente acaba errando, querendo ou não. Então 7 derrotas aí, 7 empates também, 14 vitórias, são números bons para um elenco que, se você parar para pensar, até a metade do Campeonato Brasileiro, por exemplo, até a metade da temporada estava limitado, dependendo muito de Matheus Pereira, e aí chegou os reforços, depois desses reforços o Cruzeiro se incorporou, foi melhorando, ainda falta peças, né? Igual o próprio Alexandre Matos disse, e aí a gente espera que esses números melhorem do Seabra e bola para frente, né? Bola para frente, que o Cruzeiro tem muita coisa para fazer esse ano ainda, tem muito orgulho para dar ao seu torcedor. É o jogo do ano, a gente vai falar sobre isso, o Cruzeiro e Boca Juniors, né? Tá sendo se tratado como jogo do ano porque precisa realmente vencer o Boca Juniors, perdeu de 1-0 lá, e agora a gente vai colocar aí para vocês a venda de ingressos, né? Venda de ingressos, então, para o Mineirão, 55 mil parcial, foi o que o Cruzeiro soltou, a última nota que o Cruzeiro soltou. Expectativa realmente, na hora de fechar, logo mais no Mineirão, seja aí na casa dos 60 mil. Cruzeirenses que vão empurrando com toda a força o Cruzeirão cabuloso, porque hoje precisa, mais do que nunca, precisa dessa vitória. A parcial, então, para você, 55 mil. O Cruzeiro tem a oportunidade de bater 60 mil, vai depender muito de como vai estar essa carga de ingressos, né? A gente sabe que esses sócios torcedores que estão comprando ingresso é para comprar mesmo, porque é o pedido da diretoria para bater 100. Alexandre Matos até brincou que depois que bater 100, os 120 é mais fácil. E aí vai, na expectativa do Cruzeiro ganhar, hoje contra o Boca Juniors, a mando de campo, o Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro é o melhor mandante da temporada até o final desse primeiro turno. Agora, no início do segundo turno, o Cruzeiro espera que continue sendo, né, o melhor, e assim a gente espera também, por que não? Continue sendo aí o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, porque isso faz toda a diferença, e é com essa força dos torcedores, com essa força do mando dentro de campo, do gramado do Mineirão em excelente estado, que o Cruzeiro espera aí sair com a vitória de logo mais. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado, tá? Fica aí no sofazinho, quentinho, né? A gente sabe que esse friozinho, né? Esse tempo tá meio doido, uma hora calor, outra hora frio, a gente não sabe como é que anda as coisas por aí, mas fique ligadinho porque a gente vai para um rápido comercial, na volta a gente vai falar da história do Matheus Pereira, vamos falar então das expectativas para o jogo de logo mais, o Miguelito, direto lá de BH, falando com a gente, e aí tudo o que rolar com o Cruzeirão cabuloso, daqui a pouquinho você vai ficar por dentro, tá certo? Não saia daí, a gente volta rapidinho, vamos para um rápido comercial. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados.
Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu falei que ia ser rapidinho, a gente já está de volta. Muito obrigado. Não esquece de seguir a TV Banqueta em todas as plataformas digitais. Não esquece de deixar aquele joinha, né? Mandar aquele abraço, claro, por que não? Um forte abraço para você que está ligadinho aí no canal 6 da Claro Net TV. Vamos falar agora de um personagem que está fazendo história com a camisa de Celeste, um personagem que passou por idas e vindas no futebol e que, desacreditado, começou a acreditar, precisou mudar de ares, veio para BH, veio para o nosso Cruzeirão cabuloso. O personagem de hoje que a gente vai trazer aí para você contar essa historinha, um pouquinho de tudo, por onde começou, por esse amor, é ele, Matheus Pereira. E aí, tipo, vendo o jogo da seleção, tipo, meu coração começou a queimar, assim, sabe? Falando, cara, essa é minha paixão, pô, poderia estar ali, poderia estar jogando na seleção, poderia, sabe? Tipo, e aí apareceu o Cruzeiro. E aí, tipo, eu sempre fui muito cruzeirense, sabe? Desde pequenininho acompanhava, assim, as histórias, sabe? Tipo, eu vi muitos jogos, Alex, sabe? Tipo, a conquista da Tríplice Coroa, sabe? Tipo, então... E aí Deus, tipo, ministrou algo muito grande no meu coração, sabe? Deus, tipo, falou pra mim que tinha algo muito especial, assim, pra acontecer, sabe, aqui na cidade. Primeiro porque eu sou daqui, depois eu jogar no meu coração. Eu confesso que a vinda pra cá, ela mexeu muito em todos, tipo, sabe, em todos os sentidos, assim, da minha vida, sabe? Eu nunca na minha vida imaginava, sempre torci muito. Então eu sempre costumo dizer que pra mim é uma gratidão, assim, e um prazer enorme. Não tem algo que me satisfaça mais que eu acordar, tipo, cara, tô jogando com o meu coração, cara. Tipo, eu tô desfrutando, sabe, eu tô tendo alegria de novo jogando, sabe, cada dia que passa eu tô tendo mais alegria, mais vontade, sabe. Porque querendo ou não, eu vim de um processo um pouco difícil, um pouco delicado, que tipo, no clube mesmo, no Cruzeiro, tipo, só um ou dois que sabe, que, por exemplo, o Arthur, que a gente concentra junto, ele sabe dessa história. Então, assim, muitos lá dentro não sabem dessa história. Então, tipo, talvez pode até ser uma surpresa pra eles ouvir isso. Então, tipo assim, eu tô tendo uma alegria, cara, e cada dia pra mim eu tô vivendo como se fosse, tipo, como se fosse o último, sabe? Eu vivo intensamente os dias e tô me divertindo. E eu te falar a verdade, não tenho vontade assim hoje de sair daqui exatamente por isso, porque o Cruzeiro ele já me deu muitas alegrias quando eu era pequenininho, mas
Eu não posso só dizer que só o Cruzeiro, tipo, tá me dando alegria de jogar, sabe? Porque é um contexto, como eu disse, mas o Cruzeiro, ele tá mudando, tá me dando alegria de novo, sabe? Então, pra mim, assim, é gratificante, é um prazer enorme, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão, sabe? Mas pra mim é algo que passa o futebol, sabe? É algo que mexe dentro da gente, assim, e nos dá um gás que a gente nem imagina. Obrigado por ter me acolhido também, por me receber tão bem. Espero poder, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, honrar ela ao máximo, porque a única coisa que eu encontrei, assim, que me daria alegria de novo era jogar no Cruzeiro, e hoje eu estou aqui. Então, gratidão total e que Deus abençoe a vida de cada um e que cada um consiga alcançar aquilo que deseja. Tá aí, então, portanto, a história do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira aí abrindo as portas e batendo papo, né, com a tribuna de jogadores, né, que é uma página muito legal em que dá esse espaço que talvez o torcedor não conheça, né, mas dá esse espaço do jogador contar suas histórias. Matheus Pereira que contou umas histórias ali maravilhosas. E o amor, né, o moleque, né, desde moleque em Governador Valadares, torcendo pelo Cruzeiro, vinha com o seu pai para o Mineirão para poder assistir aos jogos do Cruzeiro, e aí agora está jogando no time de coração, como ele bem disse, e ele, querendo ou não, é o personagem da noite, é o personagem desse jogo tão importante na temporada do Cruzeiro, esse jogo que tem, né, uns números, né, na semana passada a gente trouxe aqui os números, vamos colocar na telinha para vocês também. Então agora na telinha para vocês os números dos confrontos no Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors, 8 jogos ao todo, o Cruzeiro tem 5 vitórias contra 1 vitória da equipe do Boca Juniors no Mineirão, 2 empates, e aí nesses 8 jogos o Cruzeiro fez 13 gols contra 8 do Boca Juniors, só demonstra a expectativa do melhor que o Cruzeiro pode oferecer nessa noite, né, e o torcedor fica na expectativa. Com a gente também, né, direto de BH, não no Mineirão ainda, mas daqui a pouquinho ele já vai estar lá. A expectativa do Cruzeiro, Miguel, para o jogo de hoje? Fala, Nação Azul, muito boa noite, pedindo licença aqui para entrar na casa de vocês. Eu sou Miguel Azevedo e hoje não pude estar comparecendo porque logo estarei lá no Mineirão para prestigiar Cruzeiro e Boca Juniors. Falar um pouco também sobre a expectativa do jogo aqui com vocês. Acho que o Cruzeiro tem tudo para se sagrar classificado nessa fase da Copa Sul-Americana. Acho que o Cruzeiro tem que se impor como dono da casa, tem que fazer com que o Boca Juniors sinta a pressão do seu torcedor e que incentive o seu torcedor também a gritar os 90 minutos. Porque o Cruzeiro tem deixado a desejar durante a partida. Acho que os 3-4 últimos jogos do Cruzeiro foram horríveis. O Cruzeiro não jogou bem. O Seabra escalou o time errado contra o Fortaleza, contra o Atlético, contra o próprio Boca Juniors na Bombonera. E repetiu o feito também contra o Vitória no primeiro tempo. E olha, Nação Azul, o Neres, que a gente tanto criticou, foi o que mais ajudou o Cruzeiro na partida contra o Vitória, sendo expulso, e isso fez com que o Cruzeiro melhorasse
o seu volume de jogo, melhorasse a forma de jogar e de atacar, e conseguiu arrancar um empate depois de sair de 2-0. Por isso que eu acho que hoje o jogo do Cruzeiro vai ser crucial para que o Fernando Seabra também tenha mais um respaldo do torcedor, porque ele já começa a ser muito, mas muito criticado, e o Cruzeiro precisa dar uma resposta. E meu palpite vai ser uns 2-3-0 para que esse jogo não vá para os pênaltis, porque haja coração, hein? Como diria Galvão. Não tenho o que dizer mais sobre isso. Acho que o Cruzeiro precisa vencer, e vencer bem, para também passar com moral para a próxima fase. E eu ainda afirmo, o vencedor desse confronto, quem se classificar, seja Cruzeiro ou Boca Juniors, vai ser o finalista dessa Copa Sul-Americana. Beleza? Valeu, tamo junto! Tá aí então, portanto, Miguelito. Miguel, muito obrigado por mandar esse vídeo. A gente sabe que você não, por motivos maiores, daqui a pouquinho eu tô aí com você. Preocupa não, por motivos maiores a gente sabe que você não veio aqui hoje e nessa expectativa, né? Depois você vem aqui com essa camisa retrô, Miguel, que a gente vai dar uma negociada aí, porque eu gostei dela, viu? Sempre de boné, como sempre, né? Não sei o porquê, mas vai gostar de um bonezinho assim lá longe. E Miguel falando então, portanto, das críticas, né, do Seabra, das críticas que eu comentei um pouco mais cedo no bloco anterior, que o próprio torcedor do Cruzeiro está trazendo mesmo, né, dessa oscilação que o Cruzeiro está cometendo. Espero, né, que logo mais no jogo contra o Boca Juniors não aconteça a mesma coisa, e aí então, portanto, fica a expectativa do Cruzeiro sair classificado. Já deixou seu palpite de 2-3-0, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo de 2-0, né, tô cravando aqui nessa câmera aqui, ó, na outra, isso aí. 2-0 pro Cruzeirão cabuloso, tá cravado. E aí agora fica vocês com a programação da TV Banqueta. Muito obrigado por estar nos acompanhando, muito obrigado por mais um dia de Cruzeiro, por estar aqui comigo, né? Hoje sozinho, Miguelito lá em Belo Horizonte, eu aqui trazendo essas novidades do nosso Cruzeirão. Muito obrigado, um forte abraço para vocês. Não esquece de seguir a TV Banqueta em todas as redes sociais. Não esquece, para você que tem a Claro TV, de ligar no canal 6 e conferir toda a programação da TV Banqueta. Fiquem agora, então, portanto, com o time de lá do Lagoa, que esse pé rapaz quase saiu na terça-feira, quase saiu, quase foram embora, mas infelizmente se classificaram para a próxima fase. Muito obrigado, até a próxima, um forte abraço, fiquem todos com Deus, mais um dia de Cruzeiro.